Então, vamos iniciar mais um Café com Bíblia. E nesse dia especial de hoje, nós estaremos continuando o nosso estudo da Epístola da Alegria. Carta de Paulo aos Filipenses, nós estaremos estudando nesse exato momento. Então, vamos lá. Essa história se dá início da igreja de Filipos, escrito nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos 16, no verso 9, se inicia essa história. Quando, durante a noite, Paulo tem uma visão. Então, vamos lá. Vamos iniciar esse estudo de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Então, aqui, a partir do verso 9, já começa a história da igreja em Filipos. E aqui, Paulo, durante o período da noite, ele tem a visão de um homem da Macedônia que estava de pé e suplicava-lhe ajuda. Ajude-nos, passe a Macedônia. Isso aqui era um clamor de um irmão que estava orando para que Deus enviasse alguém para pregar o Evangelho. E Paulo parte para a Macedônia imediatamente. E já no verso 11 fala: partindo de Troade, navegando diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipe, da Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Então perceba que aqui era uma colônia romana, a principal cidade daquele distrito, aonde havia várias cidades ao entorno. E ali Paulo passou vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me considerarem como uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos escreveu. E ali ela convence Paulo e Silas, que estavam juntos para realizar aquele trabalho missionário. Perceba o seguinte, que era um dia de sábado, Paulo e Silas estavam buscando um local para a oração. E ali eles estavam estava à beira de um rio. E ali eles assentaram-se e começaram a conversar com algumas mulheres que estavam ali reunidas. E uma daquelas mulheres, que era Lídia, vendedora de púrpura, de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu um entendimento para que ela pudesse receber a palavra do Senhor. E a partir daquele momento,
ela recebeu a palavra que Paulo trazia da parte do Senhor. E tendo sido batizada, bem como os da sua casa, convidou, dizendo. Aqui fala que ela converteu-se ao Senhor e convenceu também todos da sua casa. Ali, naquele culto de oração, naquele culto em que Paulo e Silas buscavam a presença do Senhor, buscavam orar ao Senhor, se iniciou aquela igreja. Então, aquela igreja foi iniciada debaixo de oração. E aqui nós temos o primeiro aprendizado desse texto. Comece tudo debaixo de oração. Aquele que começa debaixo da oração, buscando a presença do Senhor, ele tem uma vida diferente, uma vida transformada. E ali, Paulo e Silas começou a passar alguns dias ali na casa de Lídia, que foi a primeira cristã convertida ali na cidade de Filipos. E já no verso 16, já começa o desenrolar da história. No 16 fala assim: certo dia, indo-nos para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia futuro. Perceba o seguinte, no verso 16 fala dessa mulher que era uma escrava, que predizia futuro. Esse espírito aqui citado é um espírito maligno, é um espírito que não provém da parte do Senhor. É por isso que a palavra espírito está em minúsculo. E aqui fala que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciarão o caminho da salvação. Perceba o seguinte aqui. Ela estava falando algo que era verdade. Porém, perceba o seguinte, que apesar de ela estar falando a verdade, o espírito que estava dominando ela, que estava conduzindo a sua vida, as suas ações, era um espírito maligno. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito. Não foi para aquela mulher que Paulo disse, mas para o espírito que estava ali, usando aquela mulher como escrava, como instrumento do diabo. Falou assim: olha, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, ela ficou liberta daquele espírito. E aquele espírito deixou ela. Aí, nesse contexto aqui, começa a falar no verso 19 que, perecendo que a sua esperança de lucros tinham se acabado, os donos da escrava agarraram, lançaram mão a Paulo e a Silas e arrastaram para a praça principal durante o dia e levaram eles para as autoridades daquela cidade. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e perturba a cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem a praticar. E a multidão, por causa da excitação daqueles magistrados, ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Isso aqui é o início da igreja. Toda vez que se inicia uma igreja, é debaixo de perseguição,
é debaixo de calúnia. Algumas vezes pessoas levantam-se contra este trabalho, porém nós devemos ter o entendimento seguinte: o Deus que nos convocou, que nos chamou para cumprir o propósito, Ele é fiel para cumprir e completar toda a obra. E depois de severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Então perceba o seguinte, que o cárcere que havia, a prisão onde que eles estavam, eles ficou num lugar mais profundo. Era como se tivesse um buraco e eles estivessem na parte mais baixa, mais fria da prisão. E além de estar naquele cárcere, eles estavam com os pés no tronco, presos por correntes. E aqui já no verso 25 fala assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui nós vamos perceber nesse trecho que as primeiras pessoas a serem transformadas pela forma de vida de Paulo e Silas foram estes presidiários. Que quando Deus enviou este terremoto, e aqui fala que foi um terremoto violento, abalou-se a prisão, abalou-se os alicerces, e as portas se abriram, e as correntes se quebraram, e todos ficaram soltos. Mas, voltando ao versículo anterior, fala que por volta da meia-noite. Aqui Paulo já tinha sido açoitado, Paulo e Silas já tinham sido lançados na prisão no cárcere interior. Os seus pés estavam presos, depois de apanhar, depois de ser açoitado. E aqui eles falam que eles estavam orando. Aqui está falando que estava uma dificuldade gigantesca e enorme, mas mesmo assim eles não paravam de orar e de buscar ao Senhor. E assim, quando Deus envia esse terremoto violento, abala-se os alicerces da prisão e todos foram soltos. No verso 27 fala assim: E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Aqui, repare o seguinte: algum tempo antes, Pedro é liberto da prisão e sai pela porta da frente, conduzido por aquele anjo. E aqueles homens que permitiu que aquilo acontecesse, ou não viu que acontecesse, eles foram mortos como punição. Os romanos eram severos. E aqui esse homem, quando viu essa situação acontecendo, ele falou assim: eu vou tirar minha própria vida, eu vou deixar os romanos me matar, eu sei que eu vou ser punido. Então é por isso que ele pega a sua espada para se matar. E aqui fala que porque pensado quem haviam fugido. Mas já no verso 28 fala assim que Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Aqui você vai perceber o seguinte:
quando Deus chega numa cidade, ele chega numa situação, chega na vida da pessoa, alguma das coisas que passa a acontecer é a transformação do caráter da pessoa. É por isso que aquele que roubava não rouba mais. É por isso que aquele que era perseguidor passa a crer no Senhor Jesus e passa a viver uma vida piedosa em auxiliar o povo de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele tem a vida dele transformada, ele tem a vida dele liberta. Aquele que antes era um cavalo do diabo, um instrumento do maligno, ele passa a ser uma pessoa livre por Deus e prontas para servir e ajudar pessoas a serem libertas. E aconteceu aqui primeiramente com esses presidiários, com esses homens que estavam presos ali. Agora pare e perceba comigo o seguinte: que tipo de pessoas estavam ali presas? Ali tinha todo tipo de pessoas: ladrões, assassinos, estupradores. E aqueles homens, mesmo com as portas abertas, eles não fugiram. Eles tiveram caráter, eles tiveram a sua identidade pessoal transformada por Cristo e pelo amor do Evangelho de Cristo que ele chegou através de Paulo e Silas que estavam naquele cárcere. E já no verso 30 fala assim: levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ali faz aquela pergunta, ali aquele carcereiro. E aquele carcereiro, ele naquele momento, ele ficou tão atônito, ele ficou tão apavorado que ele se prostrou diante de Paulo e Silas, trêmulo. Porque pensa o seguinte comigo: uma prisão que tem os seus alicerces, as suas portas abertas, a conversão do caráter daqueles indivíduos que estavam ali encarcerados, presos, por causa dos atos que eles haviam cometido, e não saem correndo, não fogem daquela prisão, a obra é muito grande. É por isso que aquele homem, aquele carcereiro, prostra-se diante de Paulo e Silas, trêmulo. O milagre foi muito grande. Agora perceba o seguinte: se Paulo não tivesse ouvido e temido a voz do Senhor quando Deus dá aquela visão a Paulo, que aquele homem macedônico aparece a ele, haveria acontecido isso aqui? Não, nós devemos entender o seguinte: nós temos que ouvir a voz de Deus, devemos deixar Deus agir na nossa vida, mesmo debaixo de perseguição, debaixo de calúnia, mesmo debaixo de açoites. E ali Paulo, ouvindo a voz do Senhor, teve uma transformação no caráter da vida desses homens que estavam presos. E aqui já no verso 31 fala assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Aqui começa uma pregação muito simples. Simples. Ele fala assim: ó, só você crê no Senhor Jesus. Você acredita no Senhor Jesus? Sim. E ele creu e os da sua casa. E ali fala, já no verso 32, que pregaram a palavra de Deus a eles e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas. Olha aqui, o homem que estava prendendo Paulo, que estava responsável por Paulo, lavou as feridas. Isso aqui é transformação no caráter de uma pessoa que recebe Deus. Aquele homem, quando ele já recebe a Deus, Deus já invade a sua vida e já muda o caráter dele. Peraí, aquela pessoa que estava presa, peraí, eu já começo a servir, já cuida das feridas. E em seguida, todos foram batizados. Todos quem? Todos da sua casa. E então levou para sua casa, serviu a refeição
Gente, isso aqui é muito lindo, a transformação no caráter da vida de um ser humano que recebe a Deus. Levou para a casa dele. Você acabou de conhecer a pessoa, você vai levar para sua casa? Não. Você pode perguntar para qualquer indivíduo, fala assim, não vou levar não. Isso aqui é coisa rara. Isso aqui é alguém que recebe a Deus e a palavra do Senhor invade a vida dessa pessoa. E aqui há um equívoco que os magistrados não sabiam daquela cidade. Paulo e Silas tinham cidadania romana. E ali começa a discussão, porque eles não poderiam prender e açoitar eles. E assim foi o início da igreja em Filipe. Lídia, o carcereiro, os presidiários que estavam presos ali naquela prisão, foram os primeiros cristãos se converter ali em Filipos. Então, a obra foi começada debaixo de oração, debaixo de perseguição, porque também aquela mulher que estava com um espírito maligno também se converteu a Cristo ali, foram os primeiros cristãos. E perceba o seguinte, também assim somos nós. Nós não podemos bater no peito e falar assim, eu sou bom. Não, não. Hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, transformados por causa do seu amor, da sua graça e da sua boa vontade. Mas já parou para olhar para trás? Como éramos nós? Tipo de pessoa ignorante, débil, difícil de lidar, desobediente, talvez perseguidor da igreja. E hoje, pela graça de Deus, somos transformados e temos nosso caráter transformado por Cristo. Mas tudo tem um início. E aqui se iniciou a igreja de Filipos. Agora, nós vamos para o primeiro capítulo da Epístola da Alegria. Para a gente já com essa breve introdução, começarmos a entender essa carta. Perceba o seguinte. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. A primeira coisa, e é chamada Epístola da Alegria. E por que é chamado Epístola da Alegria? Primeiro, essa igreja que iniciou debaixo de oração à beira do rio, debaixo de perseguição por causa de ter Paulo e Silas expulsado aquele espírito maligno que estava sobre aquela mulher, foram presos e tal. Aquela igreja que iniciou naquela situação ali, não deixou Paulo desamparado desde o início daquele ministério. Aquela igreja cuidava, zelava, tinha um carinho, tinha um amor, tinha um cuidado todo especial por Paulo. E aqui, Paulo inicia a carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui, perceba o seguinte, quem era o pastor que cuidava daquelas ovelhas ali na cidade de Filipos? Era Timóteo. E ele vai falando assim no verso 2, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço o meu coração toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha aqui, já Paulo iniciar falando que toda oração dele ele lembrava com alegria. Perceba o seguinte, os cristãos que estavam naquela cidade, que tinham se convertido ao Senhor Jesus, gente, teve uma transformação de caráter, de vida muito grande. Já pensou um pastor chegar e falar assim, nossa, eu lembro de você com alegria quando estou orando. Aí você para e pensa assim, é uma ovelha boa. E aqui eram ovelhas boas. E por causa da cooperação de vocês, aqui já está falando da obra que eles faziam. Eles só não amavam Paulo porque tinha pregado para eles, não. Eles aqui tinham obras também para demonstrar o amor deles. Eles materializavam a fé deles em obras, sabendo que a obra
através das obras, você não pode ser salvo. Mas porque eles eram salvos, eles faziam obra. E estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui Paulo já inicia uma defesa do evangelho do Senhor Jesus na igreja de Filipos. Aqui era uma cidade romana, era uma cidade onde havia várias pessoas aposentadas que tinham feito parte do exército romano. Estavam ali aposentados, curtindo a vida, aproveitando o resto da vida que tinha. E eles eram extremamente leais. E aqui Paulo começa a fazer uma defesa a respeito de um ato que estava acontecendo na igreja de Filipenses, como também nas outras igrejas de Tessalônica e demais igrejas. Falsos mestres que haviam levantado, tentando distorcer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus não havia ressuscitado os mortos. A questão da circuncisão. E Paulo aqui, ele já começa a dar início à introdução de uma defesa em favor do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses falsos mestres, eles estavam distorcendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando coisas que não eram das Sagradas Escrituras, e entendemos que a prioridade dentro de uma igreja é as Escrituras Sagradas. Então nós pregamos a Bíblia e nada mais. Nada mais se precisa dentro da igreja a não ser a Bíblia. E aqui Paulo começa a fazer essa defesa. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho no meu coração, pois quer em correntes, quer me prendam, quer me defendendo, confirmando o evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Aqueles irmãos que haviam convertido ali tinham participado daquela transformação e viram o Deus poderoso que habitava na vida de Paulo também havia transformado a vida deles. E ela aqui fala que, quero que defendendo e confirmando o evangelho, ele estava confirmando, ele estava dando reforço. É como você recebesse uma vacina, que fosse o reforço daquelas vitaminas que vocês estavam precisando. Ele está aqui reafirmando. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de vocês. E aqui eu vou falar algo. Tem como você sentir saudade de alguém que é ruim, de alguém que é perseguidor, de alguém que é caluniador? Gente, é difícil. Mas Paulo fala assim, com a boca cheia, fala assim, eu tenho saudade de vocês. E profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês... Aí ele está dando uma sustentação aqui, falando assim, persevera no amor de vocês, que aumente cada vez mais em seu conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros. Fala assim, mantenham a pureza, sejam irrepreensíveis até o dia de Cristo, até o arrebatamento de Cristo, cheio do fruto da justiça, o fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do nosso Senhor e louvor de Deus. Aí já no verso 12, ele vai falar algo interessante em que era a motivação que Paulo tinha de pregar o evangelho. Porque algumas vezes a intenção nossa é boa, mas a motivação é errada. Por que eu quero pregar o evangelho de Cristo? Para ser conhecido? Para ganhar dinheiro? Para me aparecer? Aí Paulo, ele vai começar já o verso 12 em diante, falando da motivação. Romanos 11:36. Fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem que sair de dentro de Deus
passar por nós e voltar para Ele. Então, entenda o seguinte: a motivação é desejada no coração de Deus, e eu sou o instrumento de Deus, o motivador para que os planos, para que o propósito de Deus se cumpra na vida daqueles que desejam conhecer a Deus, que desejam receber o Evangelho de Cristo. E entenda o seguinte, que a nossa missão na Terra, que Deus nos chamou e nos convocou, falou assim, ó, aqui não é para pastor, não é para evangelista, não é para bispo, nem apóstolo, nem é para quarta pessoa da Trindade. Ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho à criatura. E Paulo aqui, tendo no seu coração confirmado a sua missão, ele, motivado por Deus, motivado por tudo que estava acontecendo, cheio do poder de Deus, sendo transformado por Cristo, ele começa a anunciar aos gentios que necessitavam saber da palavra de Deus. E é tão importante a gente saber disso, saber que algumas vezes a nossa intenção é boa, mas a motivação está errada. Aí nós precisamos fazer esse alinhamento. Aqui Paulo vai falar que esses homens estavam pregando o Evangelho de Cristo, esses falsos apóstolos, esses falsos profetas estavam pregando a palavra de Deus. Bom, pregar a palavra de Deus é bom. Não importa se é por calúnia, se é por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Beleza, está pregando. A motivação deles pode estar errada, mas eles estão fazendo algo bom, pregando Cristo. Mas perceba o seguinte: tudo inicia no coração de Deus. E aqui, Paulo inicia falando o seguinte, aqui, ó. Eu, Paulo, estando preso, eu estou fazendo muito mais do que vocês que estão soltos. Vocês estão soltos, podem sair, pode fazer isso aí, tudo. Eu aqui preso estou escrevendo carta a vocês. Isso aqui é como se tivesse alguém perto dos irmãos daquela igreja, alfinetando eles, falei assim, engraçado, você está aí sentado no banco, de boa, glorificando a Deus, e o missionário Paulo, que está lá preso, ele está escrevendo, falando, ó, permaneça no amor, na comunhão, defendendo, confirmando o Evangelho. E a gente está aqui, a gente deve sair para pregar. E a gente não quer sair para pregar, está acostumado. E aqui a igreja começou a crescer. Isso impulsionava a igreja, mas Paulo está preso. Mas eu não entendo isso, porque como que Paulo está preso e ele continua fazendo? É só quem tem amor, é só quem tem a vida transformada que continua fazendo as coisas mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de calúnia, mesmo tendo levantes. E mesmo Paulo passando por tudo isso, ele continuava. E aqui ele inicia falando assim, ó, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Pensa, o barco afunda, ele é perseguido, é açoitado, ele é preso, ele é expulso, ele é caluniado. E os seus irmãos judeus, os próprios fariseus, que eram irmãos de Paulo, porque Paulo, ele também era fariseu, ele era doutor na lei, ele era um homem zeloso da palavra de Deus, estavam perseguindo. Os mesmos do seu sangue estavam perseguindo ele. E ele fala assim, tudo isso tem servido de progresso para o Evangelho. Aí ele fala assim, ó o resultado. Como resultado, tornou-se evidente a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Já pensou você estar na prisão por causa do amor que você tem a Cristo, pelo zelo que você tem a Cristo? E no verso 14, meus irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Aí que esse pedaço que eu falei da motivação.
Os irmãos estavam motivados, estavam agindo por causa da prisão que Paulo estava sofrendo. Estão anunciando a palavra. Isso aqui é o efeito da motivação. Porque Paulo estava preso. Esses irmãos estavam motivados. Falaram assim, se Paulo está sofrendo, eu também posso fazer algo em favor da igreja. E motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. E aqui você para perceber que o poder do Evangelho na vida de um homem e de uma mulher que aceita a Cristo. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, aí ele começa a fazer novamente a defesa. Alguns vão pregar por inveja, por rivalidade, mas os outros fazem de boa vontade. E a motivação desses irmãos que estavam ali dentro da igreja de Filipos era uma vontade boa. Era que as outras pessoas recebessem o amor de Cristo e fossem transformados como eles foram e estavam sendo transformados pelo amor do Evangelho de Cristo. 16. Estes fazem por amor, a diferença de um cristão salvo, remido, lavado, cheio do poder de Deus. Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Aqui está falando desses falsos mestres que estavam levantando calúnia e tentando distorcer. Que Cristo não havia ressuscitado diante dos mortos, que estavam tentando distorcer o Evangelho de Cristo. E aqui estava tendo também uma pregação, como nos dias atuais, uma pregação motivacional. Ai, você é florzinha, você é amado por Cristo, você é herdeiro de Cristo. Verdade, muita coisa é verdade. Você é amado por Cristo. São muitas coisas que são uma verdade, mas é uma verdade distorcida. E aqui Paulo vai falar o verdadeiro evangelho. No evangelho vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, as pessoas vão ter inveja de você. Mas se mantenha-se firme. Efésios 6. Vistam a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Então vai ter dias maus. E aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento. Tem pessoas que vão se levantar para pregar somente para poder causar mal ao seu irmão. Aí já no verso 18 fala assim, mas o que me importa? Eu não estou nem azul. O importante é que qualquer forma que seja por motivos falsos ou verdadeiros. Aí ele vai falar algo muito importante. Essa teologia coach que está sendo pregado, essa teologia diluída, aguada, é uma teologia distorcida. Pouco me importa. Eles estão pregando quem? A Cristo. É por isso que me alegro. E é importante deixar que essas pessoas pregam. Mas aqui Paulo vai fazer sustentação e a defesa do Evangelho de Cristo. Deixa esse povo pregar. Eu não estou nem azul não. Aqui na igreja eu vou fazer sustentação. Eu vou defender o Evangelho de Cristo. Porque a gente não precisa de fazer adicionais na Bíblia. Eu não preciso colocar Deus como um guru, como coach, como psicólogo. Deus não é nada disso. Deus é Deus. E Ele não se encaixa nessas questões humanas, terrenas, que nós tentamos encaixar e falar assim, eu vou te ajudar, Deus, para que as pessoas sejam salvas, para que os jovens sejam salvos. Não, Deus não precisa de ajuda humana, é só pregar a Bíblia, o efeito acontece, as pessoas são transformadas pelo Evangelho de Cristo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que fato! Continuarei a me alegrar, pois sei o que
O que me aconteceu resultará na minha libertação. Graças às orações de você, em auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardamos ansiosamente e espero que nada sereis envergonhados. Ao contrário, com toda determinação sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. E aqui ele vai falar algo interessante, que algumas vezes a gente não quer sofrer, não quer ter na nossa carne as marcas do Evangelho de Cristo. E no verso 21, ele vai falar, antes no 20 aqui, ao contrário, que toda determinação seja sempre, também agora em Cristo, será engrandecida em meu corpo. Aí ele fala assim, o meu corpo é instrumento de Cristo, ele pertence a Cristo, é por isso que eu não posso fazer qualquer coisa com ele, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim é viver Cristo e morrer lucro. Eu sabia que ele ia morrer, mas você falava assim, ó, se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. E no verso 22 ele caminha dizendo, caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Ele não sabia se ele queria ficar vivo ou se ele queria morrer. Mas uma certeza que ele tinha é que ele queria anunciar o Evangelho de Cristo. O Cristo que salvou ele, que transformou a vida dele. Aleluia! Esse Cristo, ele pode transformar a nossa vida, ele pode transformar o nosso caráter. Ele pode fazer um homem mau se transformar um homem santo do Senhor Jesus. E no verso 23, para finalizar, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. E aqui eu quero finalizar dizendo, olha, o importante não é se eu vou viver, mas é se eu continuar vivo, eu continuar com Cristo, seguindo a lei, pregando com amor, com sinceridade, com fidelidade, permanecendo na palavra de Deus. Eu não posso pregar o Evangelho de Cristo com a motivação errada, com os motivos errados, mas que eu permaneça com Cristo e em Cristo, vivendo lado a lado, ombreado, andando de mão dada com Ele na rua, no trabalho, na faculdade, no colégio, não deixando me levar pelos ventos, não me deixando levar pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E ele fala assim, convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Irmão, alegria de novo. Alegria de novo. Irmão, como que um homem preso? Isso me deixa encabulado. Algumas vezes a gente quer parar por causa de alguns fatos, decorrências que acontecem na nossa caminhada. Você quer parar, quer entregar. E aqui ele fala assim, ó, continuar com alegria e na fé. O homem estava ali preso. Ele estava sofrendo por causa do amor de Cristo. Ele fala assim, ó, continua na alegria, continua na fé. A fim de que a minha presença, ou outra vez, exclusão de vocês em Cristo, transbordem por minha causa. Ele estava falando assim, olha, estejam motivados em Cristo, porque se vocês me perder, ou eu continuar com vocês, vocês se exultarão em alegria. Por quê? Porque eu estou sofrendo por amor a Cristo. Não me importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, os veja, quer apenas ouça,
a respeito, em minha ausência, fique eu sabendo, vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ele fala assim, ó, permaneça lutando pela fé evangélica. Permaneça na fé de Cristo, lutando, ombreando, revestindo-se da armadura de Deus, como está descrito no livro de Efésios. É lutando, porque nós somos o bom soldado de Cristo. E já nos dias atuais, já no pleno século 21, já não é tido como soldado. A igreja já se tornou agora um hospital. Eu não sabia que a igreja tinha se tornado um hospital. E engraçado que aqui vai falar em Efésios 6 para a gente se revestir da armadura de Deus. Aí quando a gente vai estudando, vai lendo as Sagradas Escrituras, vai percebendo assim, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. A porta é instrumento de defesa, mas ela é fixa. Aí, aqui, nós começamos a entender que Paulo vai falando assim, ó, vocês que são bons soldados, que estão lutando, tá falando lutando aqui, é porque é soldado, irmão. Não é doente que está acamado, não. Ele está falando assim, vocês estão lutando, vocês estão unânime pela fé evangélica, firme num só Espírito, o Espírito de quem? De Deus. E aqui ele vai falar assim, sem de forma alguma, deixem-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E algumas pessoas dentro da igreja vão tentar se opor, vão tentar se levantar. Mas vocês não podem parar, vocês têm que continuar lutando. Para eles, isso não é um sinal de destruição, mas para vocês é salvação. Isso da parte de Deus. Pois vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouve o que ainda enfrento. E aqui Paulo está falando de combate, está falando de luta, está falando que a gente vai sofrer por causa do Evangelho de Cristo, por causa de levar esse Evangelho à frente. Que nós possamos entender isso, que nós possamos sofrer em favor do Evangelho de Cristo, que nós possamos levar no nosso corpo as marcas de Cristo, que nós possamos viver o Evangelho e lutar unânimes